Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e se inscreva no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa, fascista, que estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então, se inscreva no canal, não esqueça. Quando a gente pensa que já viu tudo, aparece dois ministros do Supremo Tribunal Federal votando contra eles mesmos. Veja bem onde eu quero chegar. Os terroristas tentaram dar um golpe de Estado e destruíram, quebraram tudo, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Aí os ministros não tinham onde trabalhar, porque eles estavam querendo justamente acabar com o Supremo Federal, acabar com os ministros. Por isso eles tentaram dar um golpe. E o objetivo era exatamente esse, acabar com o Supremo Tribunal Federal. Porque eles não queriam mais o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Aí teve as prisões dos terroristas, certo? Aí os ministros tinham que votar para tornar réu os que foram presos. Porque tem um monte ainda para ser preso. Não foi todos que foram presos ainda. Tem um monte, ainda tem os generais, comandante e um monte das Forças Armadas que tem que ser preso. Aí o caso dos evangélicos, os ministros André Mendonça e o ministro Cássio Marques, eles foram indicados pelo Bolsonaro. E na sua visão, ao contrário da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no conceito dos ministros evangélicos, se uma quadrilha, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se uma quadrilha vai assaltar um banco e eles são em 5, 3 entram no banco, um fica tomando conta da porta e o outro elemento fica dentro do carro como motorista para dar a fuga. Aí 2 dos assaltantes foram presos em flagrante dentro do banco e 3 deles conseguiram fugir. E aí, esses 3 foram presos, assim, bem, mas muito distante de onde eles cometeram o assalto, tentativa de assalto. Aí, no conceito do voto desses ministros, eles votaram contra a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Aí o que acontece? Todos os outros juízes, conscientemente, eles votaram para tornar os presos réu, para ir para a justiça, fazer o processo, e aí a justiça ia julgar se eles tentaram cometer o crime ou não. Só que esses 2, eles votaram contra
contra, eles votaram a favor dos terroristas. Exatamente, eles votaram a favor dos terroristas. Porque uma parte desses terroristas foram presos lá no quartel-general do Exército, em Brasília, que é bem distante da Praça dos Três Poderes. Então, os dois ministros evangélicos indicados pelo Bolsonaro, no seu voto, eles comentaram dizendo que esse pessoal que foi preso no acampamento, depois do ataque, da tentativa de golpe, da destruição de tudo, aí eles foram presos um dia depois. Mas são os mesmos que cometeram o crime. São os mesmos que quebraram tudo. Só como eles foram presos no acampamento, esses dois ministros alegaram que eles não tinham nada a ver com toda aquela quebradeira e com a tentativa de golpe de Estado que eles tentaram dar. E aí, os dois ministros entenderam, nesse caso, eles votaram contra os outros ministros. Eles acham que aqueles terroristas presos no acampamento, eles não fizeram parte de toda a quebradeira no Supremo Tribunal, tal, lá na Praça dos Três Poderes. Embora tenham relação aos fatos tratados, olha bem como um dos ministros, eles entenderam, os dois ministros, eles entenderam que neste caso os terroristas não têm ligação, porque eles foram presos no acampamento, eles não têm ligação com os atos de terror cometidos na Praça dos Três Poderes. E eles foram classificados pela PGR como incitadores, porque não foram presos em flagrante. Agora, no voto de um deles, ele coloca o seguinte, abre aspas, embora tenha relação aos fatos tratados no presente grupo de 50 denúncias derivadas dos processos 49 e 22, diferentes substancialmente dos fatos tratados no inquérito 49 e 21. A diferença reside tanto na gravidade dos crimes quanto na forma como os acusados foram presos. No presente caso, as pessoas foram detidas no dia 8 de janeiro de 2023, durante os atos de vandalismo ocorrido na Praça dos Três Poderes, concluiu o ministro Mendonça. Isso foi a defesa, isso foi justamente o voto do Mendonça. O ministro Mendonça ainda falou que as provas coletadas, nesse caso, seriam insuficientes para ligar os presos à tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. E concordou com o argumento dos advogados de defesa dos denunciados, de que a conduta não teria sido individualizada. No caso dos presentes das denúncias, não há divulgação mínima da conduta, e isso se somam
as denúncias foram presos. E a pobreza dos elementos probatórios colhidos em relação a cada qual no inquérito, o argumento do ministro Mendonça. O ministro Nunes Marques, da mesma linha do ministro Mendonça, no entendimento, não há elementos de provas que permitam concluir que os manifestantes que se encontram no acampamento também cometeram crimes de incitação. Quer dizer, eles acham que todos aqueles terroristas que foram presos depois do ato de vandalismo, depois da destruição de tudo, que eles fugiram, foram lá para o acampamento, esses dois ministros, eles acham porque os terroristas foram presos no acampamento, que é bem distante da Praça dos Três Poderes, eles não são culpados de nada. É o caso que eu coloquei do assalto a banco. Quer dizer, não foi preso no banco, então eles não participaram. É a mesma coisa, é o conceito desses dois juízes bolsonaristas. Quer dizer, por que eles não estão querendo tornar réu esses terroristas? Porque eles fazem parte do grupo. É lógico, eles são bolsonaristas também. E nesse caso, eles votaram justamente contra a democracia. Porque esses terroristas queriam dar um golpe na nossa democracia. Agora, mesmo com os 2 votos dos ministros evangélicos bolsonaristas, contrário, já haviam o Supremo Tribunal Federal já tinha formado a maioria para decretar réu os 100 terroristas que pregaram o terror e a destruição do patrimônio público no Supremo Tribunal Federal, no Senado Federal e no Palácio do Planalto. E também a tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023, que esse dia, inclusive, vai ficar na história. O dia 8 de janeiro vai ficar na história do Brasil como o dia da vergonha, o dia que a extrema-direita bolsonarista, fascista, tentaram dar um golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil uma ditadura militar. E ditadura militar, como eu já tenho falado quase todos os dias, ditadura militar nós já tivemos e sabemos como é, e nós não queremos mais ditadura militar no Brasil, certo? Ditadura militar nunca mais. Pessoal, dê um like, inscreva no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra esses fascistas de extrema direita, dessa direita raivosa, que estão querendo dar um golpe contra a nossa democracia, certo? Então, se inscreva no canal. Junto nós somos mais fortes. Pessoal, e fico por aqui, certo? E um tchau.